Irmãos, nós estamos iniciando, neste domingo, nesse momento, uma nova série de mensagens. Nós tivemos, no início desse ano, uma série de mensagens curta, que foi no livro de Ruth. Depois nós tivemos período em que o presbítero Fábio esteve aqui pregando, tivemos o aniversário da nossa igreja, o pastor Ricardo esteve aqui, e hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Nós cantamos a música Marcharemos. Essa música, eu escolhi ela como a música tema da nossa série de mensagens, porque a nossa série de mensagens tem como tema principal esperança e coragem. Esperança e coragem. E será uma série de mensagens na carta de 1 Pedro, que eu convido você a abrir nesse momento. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 e 2. E que Deus possa, no decorrer das semanas, dos domingos, poder nos ensinar, nos edificar, nos exortar e nos consolar por meio da sua palavra. A palavra de Deus, e toda a palavra de Deus, irmãos, ela é o instrumento de consolo de Deus para as nossas vidas. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Hoje, somente esses dois versículos, como uma introdução a essa série de mensagens. Assim diz a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra lida, preciosa a nós, Deus, e aos nossos olhos. O Senhor possa, Deus, pelo teu Espírito Santo, nos conduzir naquele que é o primeiro sermão, Deus, de vários outros que teremos nessa preciosa carta que o Senhor, por meio do apóstolo, deixou para a nossa igreja do Senhor. Que teu Espírito Santo nos ajude a entender os ensinos que estão aqui no meio dessa carta, Deus. Ensinos preciosos e valiosos. E que nós possamos sair, ao final dessa série de mensagens, Deus, com esperança e com coragem, para sermos crentes de verdade, Deus. Nos ajude, Pai. Que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor nos ajude, tanto a mim no falar e aos meus irmãos no ouvir. É a oração que eu faço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu acredito que muitos aqui já tiveram a experiência, ou quase todos, de estarem dormindo num quarto bem escuro. Eu não sei vocês, eu gosto de dormir num quarto bem escuro. Quanto mais escuro, melhor. Não sei se vocês são assim. Não me importa um pouco de claridade, mas eu consigo dormir. Se estiver um pouquinho claro, quer dizer, a Dani sabe que eu durmo até debaixo do sol de meio-dia, eu durmo, né? E o João parece que está seguindo o meu caminho. Mas um quarto escurinho é melhor. Quarto totalmente escuro, né? E eu me lembro quando eu ia para Barroso, e às vezes a gente dormia na roça, e casa de roça é uma casa que fica escura, né? Porque geralmente as janelas são de madeira, as portas de madeira, e madeira é muito melhor do que vidro para vedar a luz, né? Então, você tem uma janela de madeira, fica tudo escuro. Imagino que lá na roça, Zé Afonso, lá é assim, né? Deve ficar bem escuro, né? Aquele quarto escuro que, se não cuidar, é 12:30 e está dormindo achando que é 5 horas da manhã, né? Então, é muito bom você estar assim. Só que quando, às vezes, você é despertado de alguma maneira mais abrupta, e eu não sei você, Rubinho, Fabinho, André, Vandinho, Zé Geraldo, mas lá em casa, de vez em quando, a cortina se abre de uma hora para outra, sabe assim? E eu estou lá, assim, naquele sono bom, e aí eu vejo aquela luz entrando, né?
E quando a gente está no quartinho escuro e a luz entra, a nossa visão até incomoda, né? Você se incomoda mesmo, você precisa fazer assim, porque você estava naquele ambiente escuro e o nosso olho ele não é feito para já abrir assim de imediato com um sol muito claro. Né? E aí a gente fica assim com um pouco o olho ofuscado. E se a gente pudesse, né? Eu não posso, tá? Lá na minha casa, eu não sei se vocês podem, mas se a gente pudesse, eu ia lá e fechava a cortina de novo. Mas eu entendo o recado, se abriu a cortina é porque está na hora de limpar o trecho, né? De levantar, porque tem menino para ir para a escola, tem café para fazer, então eu sei como que é isso. Então eu entendo muito bem o recado, eu sou um marido muito obediente. Então eu levanto, mas a vontade era afastar aquela iluminação que está ofendendo os nossos olhos, por causa daquele tempo de escuridão que a gente passou. É biológico isso. Os nossos olhos eles são feridos assim pela luz muito forte. É assim. Tanto que muitas vezes a gente vai sair, se estiver muito claro o dia, a gente precisa, um óculos escuro traz até conforto, né, para a gente. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ir lá para o primeiro século da era cristã, primeiro século depois da vinda de Cristo Jesus, e entender que um fenômeno aconteceu, que parece com esse fenômeno biológico que eu estou falando aqui, da luz ofender quando os nossos olhos ficam muito tempo no escuro. A verdade é que, assim como o profeta tinha predito, um povo que andava em trevas viu grande luz. Um povo que andava em trevas viu grande luz. Isso aconteceu e se cumpriu no primeiro século. Um povo que andava em trevas viu grande luz. Quando Jesus vem na história, e ele traz todo o ensinamento dos céus, irmãos. Sendo ele o próprio Deus, e instruiu outros homens que são os discípulos a trazerem também esses ensinamentos. Aquele que é a luz do mundo, Jesus, ele irradiou as trevas. E essa luz do mundo, o que fez? Acendeu um punhado de lamparina, que somos nós, os discípulos de Cristo Jesus. Pequenas luzes, pequenos luzeiros. Inclusive há esse termo nas Sagradas Escrituras que é belíssimo, chamando os crentes de luzeiros. Nós somos luzeiros nesse mundo. Nós não somos a luz do mundo como Jesus Cristo é, o sol da justiça, que brilha perante nós. Mas nós somos os pequenos luzeiros. E o que aconteceu é que um povo que vivia em trevas, o mundo que estava em trevas, quando viu essa luz brilhar, o que aconteceu? Essa luz está me incomodando. Eu não estou conseguindo olhar muito bem, está muito claro, a gente ficou muito tempo em trevas. Então a luz é ofensiva. E a luz ofendeu o primeiro século, irmãos, especialmente a segunda parte do primeiro século, na década de 50 e na década de 60, que foi o período muito provável que essa carta foi escrita, a luz estava começando a brilhar mais forte. Não só na cidade de Jerusalém, mas agora nas cidades que uma luz estava irradiando. E essa luz estava indo para todo o Império Romano, jogando as suas luzes em locais, em lugares que só existia o paganismo. Cheio da filosofia grega, cheia da promiscuidade romana. Então o povo estava em trevas. O evangelho agora começa a se espalhar e a luz começa agora a incomodar outros lugares onde só havia escuridão. Porque os luzeiros, as pequenas lamparinas que foram acendidas por Jesus Cristo e por seu Espírito, começaram a brilhar nessas terras escuras. E a primeira reação, assim como nós fazemos, quando a luz invade nosso quarto, é falar assim, não, eu não quero essa luz, por favor, coloque escuridão de novo, está ofendendo a minha visão, eu não posso olhar para essa luz. Foi exatamente isso que estava acontecendo com os cristãos do primeiro século. Eles estavam incomodando com a luminosidade do evangelho que eles transmitiam. E o que o império fez? Tentou repulsar esses irmãos. Tentou novamente apagar essas lamparinas e colocá-las na escuridão. Pedro está escrevendo uma carta para homens e mulheres, o povo de Deus, esses luzeiros, que estavam começando ali na década de 60,
uma grande perseguição. A perseguição ainda não era tão intensa. Pedro não escreve uma carta num ambiente de extrema perseguição. Mas já é uma perseguição que existia entre os crentes, entre o povo de Deus, entre aqueles primeiros cristãos e contra aqueles primeiros cristãos, porque a luz estava brilhando nas trevas. Esses irmãos estavam sendo perseguidos. Vejam só, não como aquilo que aconteceria ao final da década de 60, como uma grande perseguição iria já vir na primeira vez na igreja, e o próprio apóstolo Pedro, assim diz a história, a tradição, que o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo seriam mortos nessa grande perseguição que aconteceria ao final da década de 60. Provavelmente essa carta foi escrita no início da década de 60, onde existia uma perseguição. Como eu disse, não existia mortes, sangue derramado, como assim aconteceu na cidade de Roma. Ou talvez no ano 70, onde que cristãos foram pendurados em madeira e feito de tochas, para iluminar a noite romana. Ainda não era esse nível de perseguição, mas uma perseguição já começava. É interessante como isso parece muito com os nossos tempos. Porque nós podemos, pela graça de Deus, dizer que nós desfrutamos de uma liberdade de crença, uma liberdade religiosa. Nós estamos aqui com as nossas portas abertas. Nós estamos com o microfone aqui, ó. Posso microfonar minha voz, ela pode ser ouvida por quem passa na nossa rua. Nós não temos problema nenhum em colocar o nome, a placa da nossa igreja, e falar que somos igreja presbiteriana. Existem várias nações que isso não pode, mas na nossa, a gente pode fazer isso. Mas, obviamente, que é crescente e será crescente até a volta de Cristo Jesus. Ninguém espere algo diferente, que uma certa perseguição venha à igreja, como ela já é perseguida de maneira velada nesses tempos, ela aumente, ela tem uma progressão, até que essa perseguição se torne extremamente notória. Eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas está claramente diante de nós uma ofensiva com tudo aquilo que expressa a fé cristã. Só que vejam só, não é algo novo. É o velho mundo tentando trazer alguma coisa nova, mas o velho mundo sempre perseguiu a igreja de Cristo, sempre, em todo o tempo, das mais diversas formas. Só que já está começando a existir algo, eu não sei se na mesma intensidade, eu creio que não, eu acredito que esses irmãos estavam passando uma dificuldade ainda maior, porque, num certo sentido, nós desfrutamos de um período bom. Não podemos reclamar, pelo menos, de uma maneira tão intensa, olhando para outras nações e olhando para outros períodos na história, que nós estamos numa perseguição muito grande e extrema, porque nós não estamos. Mas certo é que alguns fundamentos da nossa fé, alguns pilares da nossa fé já começam a ser contestados e agora, vejam só, rejeitados no meio da sociedade. Há um movimento de rejeição ao cristianismo. E isso, como eu disse, fiquem tranquilos, só vai aumentar, em todos os aspectos. Eu sei que, por exemplo, dentro da empresa onde eu trabalho, eu já comentei isso com a Dani, é possível que existam posições que eu não posso ocupar. Por que eu não posso ocupar? Porque eu vou trair a minha consciência cristã. Caso eu faça o que a função pede. Vandinho, que nós somos companheiros de empresas irmãs, né? Que é a ferrovia, sabe muito bem de algumas coisas que acontecem e que ofende claramente o nosso evangelho que nós cremos. E que dependendo da posição que você tiver, você tem que promover aquilo. E às vezes o único recurso que vai faltar para nós, e essa vai ser uma realidade que é muito próxima, eu creio, o que vai sobrar para nós é falar assim, pode me demitir. Pode me demitir. Aqui nesse contexto, muitos cristãos já tinham dificuldade do trabalho, pelo simples fato que eles estavam expressando a sua fé num tal Jesus Cristo, que tinha pregado que para eles era uma nova religião e um novo evangelho, mas na verdade era tudo aquilo que o judaísmo estava expressando, Jesus Cristo era o cumprimento da lei, mas isso que era parecido novo, e que aquelas pessoas estavam crescendo, alguns olharam para aquilo e falaram assim, opa, esse negócio está meio estranho.
E aí começou a ficar mais difícil um cristão nesse tempo ter um trabalho. Começou a ficar muito difícil para uma esposa que se convertia expressar sua fé no meio de uma casa onde reinava a idolatria romana. Ao ponto que era também difícil, quando o marido convertia e a mulher não convertia, o marido expressar a sua fé, porque isso poderia significar a divisão de toda a sua casa. Era um contexto em que o evangelho era a luz que estava ofendendo a escuridão, e o que as pessoas estavam fazendo? Repulsando aquele evangelho. Já começava a ideia de as pessoas irem para outras cidades e outros lugares. É por isso que Pedro, quando ele fala aqui, ele está falando que essa carta é direcionada aos forasteiros da dispersão. Existem algumas implicações nessa frase. Mas dentre elas é que os cristãos não são bem-vindos nesse velho mundo romano. Assim como os cristãos não são bem-vindos nesse novo mundo do século XXI, que nada mais é do que o velho mundo de sempre. Nós não somos bem-vindos, irmãos. A igreja é a luz brilhando nas trevas. É por isso que ela vai ser perseguida. É por isso que os seus valores vão ser perseguidos. É por isso que em algumas nações, e graças a Deus não é o caso da nossa nação, o evangelho não pode ser mencionado. As Sagradas Escrituras não podem ser publicadas. As pessoas, de maneira alguma, podem expressar qualquer tipo de fé cristã, seja em público, e vejam só, o absurdo, ou em privado. E graças a Deus, a nossa fé, ela pode ser exercida no privado. Existe um espaço que nenhum governo, nenhuma outra religião, nenhuma outra heresia, nenhuma outro opressor pode ocupar, que é o centro do nosso coração e das nossas mentes. Como acontece, por exemplo, na igreja norte-coreana, irmãos expressam a sua fé com as suas bocas fechadas, mas servem a Jesus Cristo de maneira fiel. Mesmo em meio à grande perseguição, tem se mantido de pé, não por eles, mas pelo Espírito Santo de Deus, nessa caminhada tão difícil, em que e isso está dito lá no Salmo 2, em que reis se levantarão contra o ungido do Senhor. Isso é tão antigo, como é antigo o povo da antiga aliança, que pelo Espírito Santo registrou isso no Salmo 2. Os reis se levantam contra o ungido do Senhor. Irmãos, a igreja não é bem-vinda, e nunca será. Nesse mundo caído, nunca será. Nunca será. E é por isso que Pedro, eu queria agora ir por esse texto, esses 2 versículos, Pedro está escrevendo para essa igreja, e ele escreve trazendo aqui aquilo que ele foi designado pelo próprio Cristo Jesus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, parece que algumas coisas não têm importância, mas têm grande valor. Imagine que uma igreja está em dificuldade aqui nessa região, e está passando algumas dificuldades, e às vezes o que essa igreja precisa é de fato de um ensino, uma exortação e um consolo. E é tão bom, e eu imagino a felicidade, a alegria daqueles irmãos, quando pegando essa carta e abrindo ela, vê assim, Pedro, o Simão Pedro, aquele que caminhou com Jesus, aquele que mesmo na sua dificuldade de fé, se atreveu a falar assim, Jesus, deixa eu andar na água. Aquele que viu Jesus ressuscitado lá na praia, ele aqui no mar, ele nem quis saber o que estava acontecendo, qual era, às vezes a gente está no mar e fica com medo, tem quantos metros aqui, ele nem quis saber, também ele como pescador sabia nadar como ninguém, ele salta do barco para encontrar com o seu Senhor Jesus Cristo, é Pedro. Então imagina aqueles irmãos vendo assim, Pedro, alguém que andou com Jesus, comeu com Jesus, viu o Jesus morto, mas viu o Jesus ressurreto, é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aqueles irmãos estão recebendo uma carta especial, de alguém que tem autoridade, e não é autoritário, mas tem autoridade. Então, no certo sentido, é tão bom quando a gente está ali, e às vezes a gente está numa determinada situação de vida que a gente não sabe o que fazer, né? E muitas vezes a gente espera o comando daquele que nos lidera, né? Eu lembro um pouco da minha infância mais tardia e da adolescência,
todos nós na infância, adolescência, não sabemos muito o que fazer, nós esperávamos, às vezes, o comando do pai e da mãe para que a gente pudesse fazer a coisa certa. E aqui, essa igreja, talvez na perseguição, no anseio que eles estavam vivendo, eles veem agora o apóstolo. Veja só quem nos lidera. Quem foi designado por Jesus para cuidar de nós. Ele se preocupou conosco. Ele está mandando uma carta para nós, então é Pedro. Ele faz questão de falar, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele não está com soberba, irmãos. Ele não está num pedestal. Na verdade, nenhum dos apóstolos se colocaram em tal situação. Aquele que fez quando ofendeu Jesus, Judas Iscariotes, e achou que existia um melhor negócio do que Jesus Cristo, nós sabemos para onde ele foi parar. Mas os outros 11, depois mais um que foi eleito, e depois mais um outro que, fora de tempo, que foi chamado apóstolo, e o corpo apostólico são 13 apóstolos, com o apóstolo Paulo, vindo fora do tempo. Irmãos, esses irmãos não têm soberba. Eles serviram à igreja com as suas próprias vidas, literalmente. Então não tem soberba, é o apóstolo, querendo mostrar não só a autoridade, mas para aquela igreja o consolo. É alguém enviado por Cristo Jesus, porque a palavra apóstolo significa enviado também. Então é o enviado de Cristo. Está querendo falar conosco a igreja. Está falando a quem? Aos eleitos. Aos eleitos. E é tão belo quando esse termo aparece, veja só, aparece no primeiro versículo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Se você olhar na sua Bíblia, o versículo 2 fala assim também, eleitos segundo a presciência. Por que Pedro colocaria logo no início da carta, falando que ele está escrevendo para os eleitos, para uma igreja que está em perseguição? Irmãos, aprenda algo aqui que é muito importante para todos nós que somos crentes. Não tem nada mais importante na nossa vida do que doutrina. Essa palavra que as pessoas às vezes... doutrina, o que é isso? Igreja com muita doutrina? Não há nada mais importante na nossa vida do que doutrina. Conhecer verdadeiramente o ensino de Cristo Jesus. Que a doutrina é o ensino de Deus a nós. E conhecer a sã doutrina e a verdadeira doutrina, não há nada mais importante para que a gente viva a nossa vida. As pessoas passam muitas dificuldades e às vezes ansiedades maiores, ou desafios maiores, ou medos maiores, ou temores maiores, porque não conhecem a doutrina. Não conhecem o que Jesus ensinou, não conhecem o que Deus deixou para nós por meio da sua palavra. Irmãos, a doutrina é aquilo que regula o nosso coração e a nossa alma para viver nessa vida que está diante de nós, nesse mundo caído. Então não há nada melhor do que doutrina. Se nós pudéssemos ter mais e mais momentos para ensinos doutrinários, isso seria fantástico para a nossa vida. Eu sei que nós temos os nossos afazeres, os nossos trabalhos, os nossos cuidados, mas aprender da palavra de Deus sempre é bom e é indispensável para todo cristão. E Pedro, naquela perseguição, ele está falando com aquela igreja, trazendo doutrina. Ele fala assim, vocês são eleitos. E no versículo 2 fala assim, vocês repetem, eleitos. Porque a doutrina da eleição nos lembra de algo muito belo. A doutrina da eleição, que a eleição, que é um dos passos que nós experimentamos na nossa salvação, existem vários, né? A eleição, a predestinação, o chamado, a vocação eficaz, o arrependimento, a fé, a adoção, a justificação, a adoção, a santificação e, por fim, no momento final, a glorificação. São os passos da salvação. Só que a eleição chama a atenção a nós porque ela é algo que acontece aonde? Na eternidade. Então, Pedro está escrevendo para aqueles irmãos que estão com uma dificuldade na história, falando o seguinte, povo de Deus, igreja de Deus, vocês que estão enfrentando os desafios e as mazelas dessa história, vocês são eleitos. Sabe o que Pedro está querendo falar? Quando ele chama cada um de nós de eleitos, e essa carta serve para nós, que nós somos eleitos, que nós estamos sendo conduzidos por Deus que criou a história, e que Ele é eterno, Ele está acima da própria história. Ele não está colocando a igreja numa enrascada que Ele não sabe aonde vai dar. Deus sabe onde todas as coisas vão dar. E por isso, nós que somos eleitos, como Pedro está escrevendo para essa igreja, está falando assim, vocês são eleitos, Deus está cuidando de vocês, não é agora não, quando essa carta chegou em suas mãos,
é desde a eternidade, quando eu elegi cada um de vocês para a salvação. É por isso que a eleição, que às vezes é uma doutrina que inquieta o nosso coração, ela é regida de beleza e de graça. É o Deus eterno cuidando da nossa história. Por isso que Pedro faz questão de falar logo no início: vocês são eleitos? Vocês são eleitos. Quem está cuidando de vocês é o Deus que chamou vocês ainda na eternidade. Não tem surpresa, não tem novidade. Deus está cuidando de vocês em cada passo da história. E aqui ele lembra de mais uma realidade: vocês são forasteiros. Ele está falando aos forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que hoje nós conhecemos como a Turquia, uma parte da Turquia de hoje. É para esse primeiro povo que essa carta é enviada, mas essa carta é para toda a igreja de Cristo Jesus. É uma carta que inclusive ia circular em outras igrejas. Mas Pedro agora traz um dos contextos que faz parte dessa carta tão bela: forasteiros. Pedro ainda está lembrando aquele povo que eles são eleitos, um outro aspecto que cabe a todos nós. A nossa cidadania não é esta que nós carregamos em nossa carteira de identidade. Não de maneira primária. Fato é que nós somos brasileiros. Eu sou brasileiro. Tenho satisfação em ser brasileiro. Apesar de tudo que acontece na nossa nação, de toda a corrupção, foi aqui que eu nasci, foi aqui que Deus me plantou, e eu ainda tenho, diante de tudo, uma alegria de ser brasileiro. Tem muitas tristezas também. Mas essa é a nossa identidade nacional e histórica, somos brasileiros. E nós devemos, inclusive, orar pela nossa nação e honrar a nossa nação com as nossas vidas. Mas Pedro está lembrando que nós que somos crentes, nós somos forasteiros, peregrinos em terra estranha. É por isso que ele usa esse termo que vocês que são forasteiros da dispersão. Ele está querendo criar em nós uma imagem que ele vai trabalhar mais para frente, que é a ideia da esperança, falando que a nossa esperança não está vinculada a essa nação, a essa terra, a esse país, a essa história. A nossa esperança está na cidade de qual nós realmente pertencemos, a Nova Jerusalém. Nós somos peregrinos em terra estranha, irmãos. Peregrinos em terra estranha. Forasteiros. A nossa identidade não é desse mundo, ela é de outro mundo. E é por isso que ela incomoda. É por isso que nós vamos ser, muitas vezes, repulsados da nossa própria nação natural. E que Deus tenha misericórdia que isso não aconteça com a nossa nação. Mas, primariamente, e se nós tivermos que honrar uma das nossas cidadanias, não tenha dúvida, meu irmão e minha irmã, não tenha dúvida, honre a sua cidadania celestial, porque é lá que você viverá o resto da sua vida, na eternidade. É para lá que nós estamos caminhando, a nossa esperança está em Cristo Jesus. É por isso que nós temos o nosso papel social, a nossa responsabilidade como cidadãos aqui desse país, mas veja só, a minha preocupação final é com a cidade da Nova Jerusalém, para onde Cristo me chamou. Então aqui, a igreja de Cristo, e Pedro está falando muito claro, vocês são forasteiros. Agora é interessante quando Pedro inicia a carta assim, porque ele vai dar depois, nós vamos observar isso mais à frente, uma série de instruções de como esses peregrinos e forasteiros devem viver aqui. Pedro não está querendo que a gente pense exclusivamente nas coisas do alto e se esqueça disso aqui. Que esse mundo possa ir para outro lugar. Eu não tenho pouca preocupação com essa terra e com as pessoas dessa terra. Não, não. A gente vai ver claramente que não é isso que Pedro vai ensinar, porque não é essa a vontade de Deus. Não é. Então, mesmo sendo forasteiros e peregrinos, tendo primariamente uma cidadania celestial, Pedro vai nos chamar para a nossa responsabilidade enquanto homens e mulheres que vivem a história terrena. E aqui no segundo versículo, Pedro fala que nós somos eleitos, e para confirmar na mente daqueles crentes que estão, agora vão escutar toda a sua carta, ele faz a questão de fortalecer a fé daqueles irmãos, falando que eles não foram eleitos de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele traz aqui no versículo 2, todo o impacto e a beleza da trindade
agindo por nós. O Deus Trino se fazendo presente na nossa salvação por meio do Pai, por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso é muito belo. Isso é confortante. É o Deus Trino agindo por nós para assegurar a nossa salvação em qualquer tempo, em qualquer situação que nós possamos estar. E ele fala que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, que está ligado a um dos atributos divinos, que é onisciência. Que nas quintas-feiras, nós já estamos tratando de algumas coisas, nós vamos chegar nesse atributo, a onisciência de Deus. E talvez fortalecendo a vida daqueles irmãos, falando, o nosso Deus, ele é onisciente. Ele não conhece muita coisa. Não, isso não é a onisciência de Deus. Um Deus que conhece muita coisa. É um Deus que conhece todas as coisas. A onisciência de Deus me lembra de uma outra beleza que está dentro desse atributo, Simone. Que Deus, ele não tem o conhecimento todo e ele vai adquirir novos conhecimentos. O conhecimento de Deus é perfeito. Ele já tem todo o conhecimento para que ele possa reger todas as épocas. Nada é acrescido a Deus. Ou seja, o povo está sendo perseguido. É como se Deus levantasse, aonde meu povo está sendo perseguido? Deixa eu ir lá salvar meu povo. Ele já tem todo o conhecimento. E não é a ideia, e a gente precisa quebrar isso na nossa mente, que é uma ideia de previsão. Deus está prevendo o que nós vamos fazer. Isso é uma maneira errada de nós lermos as Sagradas Escrituras. O Deus onisciente, que é perfeito em todo o seu conhecimento, ele não previu nada. Ele criou toda a história. Ele é o Deus da história. Ele é o Deus da história. E isso é extremamente confortante para a igreja. Saber que o nosso Deus criou a história e que nada está pegando Deus de surpresa. Absolutamente nada pega Deus de surpresa. E essa onisciência de Deus se mostra, inclusive, na sua eleição, segundo a presciência de Deus. Conhecimento perfeito de Deus em santificação do Espírito. Ou seja, a nossa salvação acontece por obra do Espírito Santo. E de fato é. Quando o Espírito Santo planta no nosso coração a fé e muda as inclinações do nosso coração para que nós possamos crer em Jesus como Salvador e os nossos pecados diante dessa crença são justificados no tribunal divino. E por causa disso nós podemos ser adotados como filhos de Deus. O Espírito Santo está trabalhando nessa preciosa obra de santificação para que nós possamos obedecer. A obediência acontece por causa da fé. E não o contrário, como muitas vezes é talvez informado a nós, que nós precisamos ser obedientes para termos a fé. Não é assim que nós entendemos, porque não é assim que a palavra de Deus fala. Até porque, e nós vimos hoje na classe de novos membros pela manhã, o homem nada pode fazer por si, porque ele está morto. Então, o que Deus faz? Ele planta a fé no nosso coração para que a gente possa obedecer a Cristo Jesus. E isso é uma obra divina, não é uma obra nossa. Até a obediência que nós temos a Deus é uma obediência que o Espírito Santo nos rege a obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, essa salvação passa pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. Essa carta vai falar de sofrimento, vai falar de dor. E é por isso que o tema da nossa série é esperança e coragem. Porque, infelizmente, muitos daqueles que se diziam cristãos abandonaram a sua fé por causa do medo da perseguição do Império Romano. Muitos abandonaram, irmãos. Nós sabemos dos mártires que no Coliseu Romano entregaram a sua vida e ela foi dilacerada por leões ou por outras feras. Mas muitos cristãos, que se diziam cristãos, não aguentou aquilo, irmãos. Falaram assim, eu não creio em Jesus Cristo, eu abdico da minha fé. Mas muitos cristãos, diante da perseguição, sacrificaram a sua vida de maneira literal. E isso é coragem. Coragem que o próprio Espírito planta no coração dos crentes. Para que a gente possa enfrentar com coragem o mundo que está diante de nós. Por isso, esperança e coragem. E aqui Pedro está falando de alguém que se sacrificou por nós e que não teve medo do mundo que estava diante dele e mesmo assim enfrentou e lutou diretamente com esse mundo, entregando a sua própria vida, que foi Cristo Jesus, porque nós fomos salvos pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. A palavra aspersão lembra diretamente o livro de Levíticos, que nos aponta para sacrifício.
A morte de Cristo, irmãos, foi sacrificial. Mais uma vez, não foi uma morte bolada pelo Império Romano e que acharam que estavam matando aquele Galileu, aquele tal Jesus Cristo, filho do José, marceneiro. Não, não, não. A morte de Cristo, ela não foi, é certo que o poder político e religioso da época que mataram Jesus Cristo tem a sua responsabilidade, mas veja só, a entrega de Cristo foi livre. Ele se sacrificou por nós. Ele, com coragem, ele enfrentou a perseguição que existia contra ele mesmo e foi para uma cruz morrer pelos nossos pecados. Então, aquele que aspergiu o seu sangue é Jesus Cristo. Esse nos salva. E Pedro está falando, às vezes a vida tem sacrifício mesmo, vai ter dor, vai ter perda, vai ter lutas. Mas o que ele está nos lembrando é, lembre-se, o nosso mestre se sacrificou por nós. Inclusive não prometeu que nós teríamos uma vida tranquila aqui. Falou que nós teríamos sim perseguições, aflições nesse mundo, mas que ele estaria conosco. E Cristo, quando ele se apresenta de maneira ressurreta e glorificada, ele traz a viva esperança em nosso coração, que se Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados com ele. Não importa o que fizerem com os nossos corpos. Foi nessa confiança que muitos cristãos enfrentaram o Império Romano e diante dos martírios e das mortes que eram verdadeiros assassinatos, esses irmãos, mesmo em meio à dor, entregaram a sua vida, sabendo que Cristo estava cuidando deles naquele momento, e que um dia o corpo deles serão totalmente glorificados à semelhança do Mestre Jesus Cristo. Então, é diante disso, na introdução de toda essa carta, lembrando esses aspectos eternos de Deus, para um povo que está sofrendo na história, e falando que esse povo não está abandonado, eles estão sendo cuidados pelos Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Pedro termina como eu termino meu sermão nesse momento. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Já tem graça, já tem paz, já tem cuidado, já tem amor. Mas o que o apóstolo pede é que ainda sejam multiplicadas, porque a fonte de tudo isso pode multiplicar toda a paz no nosso coração. Nós temos, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e pelo Deus Pai, a paz que rege o nosso coração, que pode olhar para os desafios, as tristezas e as perseguições do nosso tempo e ainda falar assim: eu vou andar nessa história de maneira digna, honrando o meu Senhor Jesus Cristo. O mundo pode não estar em paz, mas o meu coração está em paz. Porque a maior rebelião que o nosso coração tinha, ela já foi apaziguada, que era a nossa rebelião com Deus. E por causa disso, nós podemos enfrentar esse mundo. E mais, nós podemos ser os agentes de paz para esse mundo tenebroso. O que Pedro vai instruir para esse povo e instruir para nós. Diante disso tudo, sejam agentes de paz. Porque vocês são filhos da paz de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a de fato entendermos essas preciosidades e nos ajude a caminhar na história de maneira digna, como peregrinos, como cidadãos celestiais nesse mundo em trevas. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida diante de nós e nós podemos aqui, Deus, durante esse tempo refletir nela. Obrigado, Deus, pela inspiração que o Senhor deu ao apóstolo Pedro ao escrever essa carta que tem instruído cristãos desde o primeiro século. Essa carta, Deus, tem rompido as barreiras dos impérios, de povos, Deus, que odeiam ao Senhor Jesus Cristo, e a sua palavra está preservada diante de nós. Nessa noite a gente pôde abrir ela e aprender com ela. Isso mostra que o Senhor está governando e cuidando da igreja, e a palavra do Senhor nunca se apartará do teu povo. Obrigado por termos ela diante de nós e pelo Senhor nos instruir, e que o Senhor possa, Deus, nos encher de esperança e coragem para enfrentar o mundo, Deus, que está diante de nós, especialmente, Deus,
aqui na nossa nação, cuida de nós, Deus, a igreja brasileira, para que nós possamos, Deus, primeiro entender que a nossa cidadania é celestial, e que nós somos cuidados pelo Deus eterno, o Deus que rege toda a história, e que nós seremos conduzidos, Deus, até a volta de Cristo Jesus, em tribulações, mas guardados pelo Senhor, Deus, até se a morte nos alcançar, que o Senhor possa, Deus, fazer com que o nosso coração esteja em paz, servindo ao Senhor, Deus, em todo o tempo, dando testemunho fiel de que o Senhor é um Deus bondoso, de que o Senhor é um Deus salvador, de que o Senhor é um Deus redentor. Cuida de nós, cuida da tua igreja, é o que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, estejam com todos nós hoje reunidos aqui nessa noite, e com a igreja de Cristo, sobre toda a terra, sobre aqueles que sofrem maiores ou menores perseguições, até que Cristo volte. Amém e amém e amém.